Olá, eu me chamo Aline Moura e sou técnica de cultura da unidade SESC Caxias, aqui do Maranhão. Estamos aqui de forma online para mais uma ação formativa voltada à valorização e à difusão do patrimônio material e imaterial e memória social do estado do Maranhão. Hoje aqui teremos a presença do arquiteto e urbanista Exíquio Barros. Exíquio é filho de Caxias e o atual presidente da Academia Caxiense de Letras, e que vai apresentar para a gente um pouco de sua história e de suas pesquisas acerca da arquitetura, do patrimônio e do acervo cultural de Caxias. Vamos lá conferir? Bom, é um prazer estar aqui, sempre falando sobre a nossa Caxias, porque são assuntos intermináveis sobre uma cidade tão rica de história, de histórias e riqueza cultural e arquitetônica, como já foi dito, meu nome é Exíquio Barros, eu sou aqui caxiense, minha formação é arquitetura, sou arquiteto e urbanista, já atuo na área aqui em Caxias. O lugar que eu nasci eu escolhi para residir, também trabalhar e contribuir de alguma forma com a manutenção dessa história, porque a cidade de Caxias, desde 1990, ela é considerada uma cidade histórica, de acordo com o decreto estadual do Maranhão, e é importante a gente preservar esse perímetro arquitetônico, porque na questão do patrimônio cultural, o que é mais visível para o cidadão é o seu acervo arquitetônico. Então, quando ele vê o local em que ele está inserido é repleto de riquezas, é importante para todos nós que temos conhecimento técnico, gosta da cidade, tem que, de certa forma, ter uma obrigação para manter, porque a cidade ela pertence a todo mundo, não só aos intelectuais, mas todas as pessoas que dela fazem uso e sobrevivem. Então é por isso que é importante a preservação do patrimônio arquitetônico, o material e o imaterial também, da nossa cidade de Caxias. Então essa é a minha área de pesquisa, é a cidade de Caxias, devido à minha formação de arquiteto e também de urbanista. Eu já mantenho há alguns anos um site onde eu falo sobre essa questão, não só essa turística que a gente conhece, os nossos bens arquitetônicos, são as igrejas, os nossos palácios, o centro de cultura, mas também toda a arquitetura de uma forma geral. Então as pessoas não precisam mais hoje ir para a biblioteca ou comprar um livro. A internet está aí para ensinar todo mundo, Então eu tenho até hoje um site onde eu falo sobre a história da cidade de Caxias, sobre os conceitos arquitetônicos, sobre essa importância, as nossas problemáticas urbanísticas, para a gente desenvolver esse pensamento crítico e transformar uma cidade de Caxias cada vez melhor. Exíquio, eu tenho uma curiosidade particular, de como tu começou a perceber esses espaços urbanos como campo de pesquisa também, Perceber esses espaços, se foi desde criança ou adulto, ou quando tu escolheu também a tua profissão, Como foi esse despertar para essa cidade? Eu acho que todo arquiteto, quando ele era criança, ele sabia desenhar, ou pelo menos rabiscar alguma coisa que a gente imagina ser semelhante, Então, desde criança eu quis ser arquiteto, porque é a profissão que trabalhava com desenho. Você entrar, por exemplo, numa igreja, observar aquelas esculturas e tentar representar em casa, é isso que eu tentava fazer. E aí, então, tive a oportunidade de ir para São Luís, onde eu concluí a minha graduação em arquitetura, mas nessa graduação foi que eu despertei para a questão da cidade em si, porque a visão que nós temos como cidadão vivendo na nossa cidade, a gente não tem aquela consciência ainda do contexto, dos elementos que compõem a cidade, como o próprio acervo arquitetônico, os monumentos, a gente não entende essa questão. Então, na minha formação de graduação de arquitetura, despertou a importância, os exemplos que aconteceram nas outras cidades, e eu via, a minha cidade, Caxias, ela é tão importante quanto as outras do mundo. Sim. Nós temos esses exemplos aqui, mas a gente não conhece, a gente não entende. Então, foi esse momento que despertou a minha visão crítica sobre a cidade de Caxias. E foi aí, então, desde jovem, que eu comecei a escrever artigos. Eu tive uma felicidade de publicar a minha primeira escrita no jornal Estado do Maranhão, que até então, e no domingo, que é a edição mais vendida, no jornal mais lido do Estado do Maranhão.
Então, a partir daí, eu só comecei a escrever sobre arquitetura e urbanismo, né? Então, muitas pessoas, os intelectuais da cidade, quando eu me encontrava na Academia Caxias de Letras, que eu gostava muito de ir aos eventos, eles comentavam e me incentivavam também a continuar nessa questão da arquitetura de Caxias, né? E, então, dessa forma que eu comecei a desenvolver uma visão crítica, e aí eu também procurei me especializar nessa questão de urbanismo, tanto é que agora eu estou concluindo uma pós-graduação em planejamento urbano, que é também o meu foco de pesquisa da cidade. Quando a gente fala, né, sobre essa questão do patrimônio material e imaterial dessas cidades, principalmente das cidades de interior, porque a gente sabe que tem esse movimento, né, de saída dos filhos de Caxias para outros lugares, outros estados, para poder estudar ou trabalhar. E que, às vezes, essas pessoas não possuem uma memória afetiva com o lugar, né? Então, é muito difícil de, às vezes, cuidarem desses casarões antigos, né? Dessas construções. Como é que tu vê, mais ou menos, essa questão aqui em Caxias? Exatamente. Infelizmente, a nossa cidade ela passou por um período muito grande de dificuldade financeira, né? A gente não tinha emprego, você não tinha nem educação de qualidade. Quando eu voltei para Caxias, né, volta de 2006, estava surgindo alguns cursos universitários, como direito, enfermagem. A medicina ela ainda não tinha chegado na cidade. Então nós tínhamos essa dificuldade aqui em Caxias para os filhos jovens que queriam uma formação acadêmica, você tinha que ir para fora. Até mesmo no final aliás, no início do século XXI, né, de 2000 para trás, você não tinha ensinos secundários aqui, de segundo grau, na cidade de Caxias. Você também tinha que estudar em Teresina, Fortaleza, essas cidades. Então, a partir do século XXI, a realidade de Caxias mudou. Hoje, nós viramos praticamente uma cidade universitária, um polo de jovens aqui na cidade. Então, a realidade da cidade de Caxias é hoje. Muitos jovens permanecem na cidade, tá? E querem aqui fazer a sua vida, né? Constituir sua família. Esses jovens que gostassem da cidade e que contribuíssem de alguma forma para a gente manter essa questão. Então, um fenômeno que a gente está encontrando aqui em Caxias, que já aconteceram em diversas cidades pelo Brasil, é esse fenômeno do esvaziamento da área central. Porque antes do início do século XXI, o centro da cidade de Caxias era o ponto central de tudo. Todo mundo residia aqui, todos os comércios, a área de serviço era concentrada na região do centro. Exato, educação, tudo. Então, desde 2000 para frente, que a cidade mudou essa visão desse conceito urbanístico de nova cidade, área de expansão, as pessoas têm buscado outras áreas para residir. E isso foi um ponto assim fundamental, um desafio para a questão do patrimônio histórico, porque todo o acervo arquitetônico está aqui, na área central da cidade. Então, nós estamos atraindo outras pessoas para investir aqui na cidade. Então, esse esvaziamento, essas residências de famílias, de casarões, eles estão sendo desocupados. Sim. E estão sendo alvos da especulação imobiliária. É um risco, porque a pessoa que quer adquirir, ele não quer mais residir, ele quer fazer uso comercial. E aí começa a degradação pelo abandono do imóvel, mas também a descaracterização. Pode ser uma simples pintura de uma fachada, uma remoção de uma janela para você colocar uma porta, até o último caso, o mais extremo, que é a demolição total de um imóvel. E infelizmente, a gente ainda encontra em Caxias. Então, acho que o desafio do poder público é a gente tentar reverter essa situação, manter o acervo patrimonial e conseguir que a cidade de Caxias ela se desenvolva de uma forma inteligente e sustentável. É porque a gente, às vezes, né, tem esse pensamento de que evoluir é retirar o que a gente já tem, né, para construir algo novo, algo moderno, ao invés, né, de pensar que realmente dá para a gente conviver com ambas as partes. Isso, e eu acho que o melhor exemplo é a gente ver onde deu certo, né? Todo mundo cita a Europa, e tem que citar mesmo porque é lá onde dá certo. Se você for nas maiores cidades do mundo, as mais ricas, Paris, Roma, Londres, essas cidades elas vivem no seu centro, tá? Barcelona, Lisboa, você tem uma região central com acervos patrimoniais, prédios de 1000 anos em pé,
E assim eles conseguem fazer um comércio riquíssimo, uma mobilidade urbana nesse centro. E a gente aqui tem um argumento de que isso não dá certo. E o que acontece? Esses imóveis riquíssimos, lindíssimos do século passado, retrasado, são demolidos e construída uma arquitetura totalmente questionável. Porque esse novo daqui é uma coisa totalmente popular, sabe? Ela destoa com qualquer tipo de modernidade. Então existem alguns caminhos de você fazer um uso adequado para os bens patrimoniais, né? No caso de Caxias, que é um centro histórico, um sítio histórico, uma área central, a gente considera como um tombamento parcial. O que é isso? São as suas fachadas. Sim. Todos os elementos que compõem a fachada de um imóvel histórico, que é a fachada propriamente dita, suas portas, suas janelas e o telhado, a cobertura. Então, dentro, é permitido você fazer alguns tipos de adaptações, né? Por exemplo, um imóvel do século XIX, você não tinha energia elétrica, você não tinha banheiro. Mas hoje você tem a necessidade de colocar. Então você tem essa permissão de colocar piso, parede e teto no interior do imóvel. Você dá uma acessibilidade também para imóveis históricos. Então essa questão de você demolir um imóvel de interesse histórico com a justificativa de trazer modernidade, isso é totalmente errado. Sabe? Isso é uma questão que isso não é nem debatido nas grandes cidades, né? Pelo contrário, as grandes cidades, inclusive as brasileiras, estão tentando, de alguma forma, devolver as pessoas para o centro. Aqui nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o maior desafio da questão foi trazer a mobilidade urbana para dentro da região central do Rio de Janeiro, que ela estava desocupada. Então você vai ali para a região do Porto, que estava abandonado, era uma área bem degradada, né, questão habitacional, era um centro esvaziado, só tinha vida no horário comercial, né, na tarde, à noite e madrugada era um local perigoso, ninguém queria passar, né? Então o desafio dessas áreas que já aconteceram na Europa, São Paulo e Rio de Janeiro, que estão tentando resolver, a gente está vendo aqui em Caxias. Quando você chega numa sexta-feira, 5, 6 horas da tarde, acontece aquele movimento de esvaziamento do centro. Todo mundo quer sair daqui, ninguém mais volta para o centro, a não ser que você se desloque de um ponto ao outro. Você está ali na região do Morro do Alecrim, do Vila Lobão, de Inicilva, você quer ir para o Ipem, para o Siriema, ou você passa pelo centro. Mas ninguém vai para essa região. Então, o desafio das cidades contemporâneas, que a gente chama de as cidades do futuro, né? Elas têm esse desafio de trazer as pessoas de volta para suas áreas centrais. O ideal do planejamento urbano é que você transforme essas áreas do centro em áreas de ocupação mista. O que isso significa? Que ela pode ser comércio, que ela pode ser residência e também áreas de serviço, né? Educação, de saúde, escritórios comerciais. Então, se você transforma essas áreas centrais não exclusivas a comércio, mas também você dá habitação e áreas de entretenimento, bares, restaurantes, você consegue devolver a vida para essa parte. Você dá uma mobilidade para as nossas calçadas, para as nossas ruas, e as pessoas voltam a ter confiança de andar a pé pela cidade. Exíquio Barros recentemente foi eleito o presidente da Academia Caxiense de Letras e é autor e coautor de livros que tratam sobre o patrimônio histórico de Caxias, como o livro Cartografias Invisíveis e o livro Por Ruas e Becos de Caxias. Cartografias Invisíveis, aliás, os dois livros, tanto Cartografias quanto Por Ruas e Becos, foram lançados com o selo da Academia Caxiense de Letras, né? Eu costumo dizer que eu nasci lá. Se eu despertei na faculdade essa questão de arquitetura e história, na academia eu também me despertou essa questão local, de desenvolver a pesquisa focado no patrimônio histórico-cultural de Caxias. E então eu fui convidado pelos membros da academia a participar desse ambicioso projeto de pesquisa, que ele contou com mais de 20 pesquisadores, cada um na sua área específica. Então eu fui convidado a participar falando sobre arquitetura, o planejamento urbano e o centro histórico da cidade de Caxias. Então ele foi o primeiro trabalho divulgado na cidade focado exclusivamente sobre o acervo patrimonial edificado de Caxias. Então nele vocês vão entender
primeiro a parte do desenvolvimento urbano, ou seja, como se formou a cidade de Caxias, né, essa ocupação às margens do rio Itapecuru, a formação por volta do entorno da Igreja da Matriz, como se dá a expansão urbana da cidade, e serve para a gente entender também como a cidade cresceu de forma irregular e sem planejamento. Aquela formação radiocêntrica, ou seja, de um ponto central ela se expandiu, né? Então a gente percebe esses problemas da cidade e a gente não entende como é que isso acontece. Então vocês lendo esse trabalho do desenvolvimento urbano vão começar a compreender o quão é ruim uma cidade, principalmente Caxias, que é uma cidade de porte médio, com quase 200 mil habitantes, crescer de uma forma desordenada, sem planejamento, sem um plano diretor. E até hoje, 2021, a gente cresce dessa forma. Da mesma forma, tá? Né? Então, nesse capítulo do desenvolvimento urbano, a gente vai entender essa parte. E o legal é que esse Cartografias ele não é um livro voltado apenas para intelectuais e pesquisadores. Ele é um livro bem didático, repleto de fotos antigas e atuais. Boa, né? Então, qualquer pessoa pode ter uma leitura muito boa dele. E a questão do patrimônio histórico também. Nós vamos entender essa herança colonial portuguesa que nós tivemos, uma grande influência da arquitetura vindo de São Luís, desse período do século XVIII e XIX, início do século XX, com a arquitetura chamada eclética, que é predominante aqui no centro da cidade de Caxias. Ele é muito bom também para a gente entender a formação da cidade e como a cidade, como o centro, ele vem perdendo essa característica histórica, como consequência, essa formação tão ruim da cidade crescendo sem plano diretor. E o mais recente, né? O filho mais novo. Esse projeto aí eu já vinha com ele há já pelo menos uns 4 anos que eu presto serviço para a Prefeitura Municipal na questão do planejamento da cidade, na questão urbana. Então eu tive uma oportunidade muito grande de colher material de pesquisa, né? E de certa forma começar a estudar a cidade e todas as suas problemáticas. Somei com esse trabalho da Cartografia Invisíveis, que ele conta a origem, então eu aproveitei para contar também esses pontos mais distantes, mais periféricos de Caxias, porque a gente só conhece essa história chamada oficial, que são as regiões centrais, essas figuras como Gonçalves Dias, Coelho Neto, Duque de Caxias, mas a nossa cidade ela é formada também por diversas pessoas, nomes populares que a gente não faz a mínima ideia do esforço que eles contribuíram para a formação da nossa cidade. Então você vai ler, por exemplo, a formação do bairro do João Viana, do Mutirão, do Luísa Queiroz, que são regiões que levam o nome dos logradouros, pessoas residentes dessas regiões, tá? Então esse livro ele conta a história da formação dos logradouros, conta a origem do nome, né? Por que ele tem aquele topônimo, por que uma praça se chama Dias Carneiro, sim, por que a praça se chama Gonçalves Dias, mas também por que uma praça se chama o Beco da Mangueira, por exemplo, o Beco do Noronha. Quem é esse Noronha? Uhum. Então eu consegui colher muita informação nessas fontes primárias que a gente chama, que são os jornais de época, também colhendo informações em publicações já existentes, colhendo material de entrevista com pessoas mais velhas, pessoas que residem nas ruas já há décadas. Então essas pessoas elas têm uma riqueza oral gigantesca. Então quem lê esse livro Por Ruas e Beco de Caxias, você vai ver a história oficial, mas também a formação de áreas mais periféricas e a história da família dessas pessoas. Esses pontos têm, de certa forma, uma ligação com as pessoas que moram naquela região. Por isso que é importante a gente preservar e incentivar essas questões mais focadas em determinados locais, né? Um nome beco, por exemplo, o Beco do Caprichoso. Por que é que ele tem esse nome? Porque os moradores ali, eles eram tão, de certa forma, ligados àquela região, tinham um carinho tão grande com aquela região, né? Que eles cuidavam, então as pessoas iam arrumadas, os casais iam de certa forma ali com trajes todos arrumados, bem arrumados. E você tem o Beco da Mangueira, porque tinha uma mangueira frondosa, o Beco do Noronha, porque é uma pessoa muito famosa na cidade que residia naquela região, naquele ponto. Então esses topônimos que a gente conhece,
tem essas denominações assim, pessoas que contribuem com a formação daquele local. Tá? Então a gente vê, por exemplo, esses nomes muito importantes para as nossas localidades, ser trocado por nome de um político ou nome de pessoa que não tem ligação nenhuma para aquela região. E isso vai contribuindo para a diminuição do conhecimento cultural, a identidade daquelas pessoas com sua região. As pessoas se ligarem de fato àquele espaço, né? Se sentirem pertencentes, né? Exatamente. Exílio, a gente agradece muito a tua participação aqui, né? Tá dando visibilidade, mais ainda, né, para essa nossa cidade que é tão rica, né? Tanto de patrimônio material, imaterial, a sua memória social. E aí a gente queria que você deixasse algumas palavras, né, de agradecimento. Bom, eu acho que falar da cidade de Caxias, nós temos tantos assuntos para falar, tanta coisa importante para destacar e para alertar também que todo o tempo é pouco. Porque se for falar mesmo de fato sobre tudo isso, essa riqueza cultural, é como o grande intelectual caxiense Edmilson Santos fala, leva um dia inteiro e mais uma madrugada para você contar essa história completa. Mas o que é importante a gente falar nessas questões é manter um diálogo com o cidadão comum, né? Porque eu reafirmo, esses assuntos de patrimônio, de cidade, de planejamento, não deve ser focado apenas para o meio intelectual, o meio acadêmico, meio de pesquisa ou políticos. Toda a sociedade ela deve participar, porque são os trabalhadores que percorrem a cidade diariamente, nós que fazemos uso das ruas, são essas pessoas que são proprietárias dos imóveis. Então, elas, de certa forma, são também responsáveis pela preservação de muitos bens patrimoniais que nós temos. Não é só a prefeitura que é responsável, é toda uma sociedade. Então, quando ela está integrada nesse assunto, quando ela participa, quando ela tem voz e vez, toda a cidade, ela cresce em conjunto. Então, eu acho que é muito importante publicações como essa, para você explicar para as pessoas de forma bem didática como é que se dá essa questão de preservação, de diálogo com toda a cidade, né? Que bom seria que todos fizessem isso, né? Mas infelizmente nem todo mundo está focado. E muitas pessoas também não têm tempo, né? O dia a dia, essa correria de trabalho, de família, faz com que a gente dê prioridade a outras questões. Mas tem um grupo que deve ser focado, um grupo responsável na cidade que tem a obrigação de entender isso e dialogar, que são os nossos políticos. Eles sim têm a obrigação de pegar todo esse material e incentivar de forma de leis, de forma de normas, pela prefeitura, pelas secretarias municipais, pela Câmara Municipal, para que as pessoas se atentam, né? Todo mundo tem os seus deveres e as suas responsabilidades como cidadão. Então, se todo mundo focar nessa questão, a gente vai ter uma cidade bem melhor, bem planejada, e as nossas gerações futuras vão encontrar um espaço bem melhor para viver. O Sesc Caxias agradece a sua presença até aqui no finalzinho do vídeo. A gente espera que você tenha gostado, que você tenha aprendido um pouco mais sobre as questões arquitetônicas e o patrimônio cultural aqui da cidade de Caxias. E para saber mais, é só acompanhar a nossa programação aqui nas redes sociais do Maranhão. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!